Se você está feliz de estar na Canção Nova, dá uma salva de palmas para Jesus maravilhoso. Cumprimenta quem está do seu lado, diga: seja bem-vindo à Canção Nova. Glória a Deus. Abra comigo, por favor, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, carta de São Paulo aos Romanos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Vai achando o seu lugar, vai achando o seu lugar. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Vai silenciando, em respeito à palavra. Nós vamos falar de um assunto muito sério. E eu preciso que você redobre a sua atenção. 2 Coríntios 4, 3. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus desse mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte, bem forte. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo morou na Grécia 1 ano e meio. E da Grécia, ele escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios tem 16 capítulos. E a segunda carta de São Paulo aos Coríntios tem 13 capítulos. Quais são os teores da carta? Moral e doutrina. A comunidade de Corinto é uma das comunidades mais pagãs que já existiu na Bíblia. Você vai perceber, lendo a Sagrada Escritura, que assuntos seríssimos de moral, como prostituição, adultério e outras coisas, sobretudo também na área da sexualidade, Paulo resolveu tratar em Corinto. Por quê? Porque era um lugar habitado por muitos pagãos. Então a primeira base da carta é moral. A segunda base é doutrinária. Por quê? Porque naquela região tem pessoas que estão saindo do paganismo para o judaísmo, do judaísmo para o cristianismo. Então começou: pode circuncidar, não pode? Eu que aceitei Jesus, eu preciso circuncidar ou não? Então, além de moral, Paulo também gasta muito tempo com uma doutrinação daquilo que é verdade de fé. O detalhe é que Paulo é um fenômeno. Quanto mais ele prega, mais as pessoas se convertem. Quanto mais ele prega, mais as pessoas se convertem. E vale dizer que o cristianismo se edifica a partir de pagãos que se convertem ao cristianismo e judeus que se convertem ao cristianismo. Moral da história: à medida que a multidão, que a massa se converte, os mestres da lei, detentores do poder do templo, ficam incomodados com aquilo que está acontecendo. Imagina eu que estudei a vida inteira na escola de Gamaliel, imagina eu que sou judeu de nascença, imagina eu que sou da tribo de Benjamim. Ao invés dos pagãos se converterem para a minha religião, eles estão se convertendo para o cristianismo que Paulo prega. Ao invés dos judeus da minha religião
se aprimorarem no judaísmo, eles estão abandonando o judaísmo para seguir o cristianismo, que é o Deus que Paulo prega. Então os mestres da lei estão extremamente incomodados com tudo que está acontecendo, mas como eles não podem conter a conversão em massa, como eles não podem conter o avanço do evangelho, eles resolvem atacar não mais a mensagem, portanto atacar o mensageiro. Eu gostaria que você soubesse que atacar o mensageiro é desleal. Tudo bem que Jesus disse: eu envio vocês no meio de lobos. Tem lugares que vocês vão ter que sair pelos fundos, outros vocês vão ter que sacudir a poeira e sair pela porta da frente. Tudo bem que Jesus disse: se perseguiram a mim, que sou mestre e Senhor, também perseguirão vocês. Vocês serão levados nos tribunais, vocês terão que se defender. Tudo bem que Jesus avisou que o mensageiro seria atacado. Eu só estou ressaltando que atacar o mensageiro é uma covardia. Diga para quem está do seu lado: eu não sei o que acontece. Não, agora eu sei o que acontece. Você morreu entre o rosário e a primeira pregação. Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo ou já morreu? Olha para quem está do seu lado e diga: eu não sei o que acontece, mas eu posso afirmar: atacar o mensageiro é uma covardia. Não podendo mais lidar com o avanço do evangelho e a conversão em massa, resolvem atacar o Paulo. Então os mestres da lei começam a gritar em praça pública: ele está falando aí, mas ele não é um dos 12, viu? É covardia. Ele está falando aí, mas ele está cuspindo no prato que comeu, porque até ontem ele ajudava os mestres dos fariseus e agora ele está pregando contra a gente. Ele é hipócrita. Ele está pregando muito bonito aí, vocês estão aceitando Jesus, mas ele não tem autorização de Jerusalém para pregar, viu? Pedro não sabe do que Paulo está fazendo, e isso é mentira. 7 meses depois de convertido, Paulo submeteu o seu ministério a Pedro lá em Jerusalém. Mas os mestres estão gritando na praça: ele não é um dos 12, ele traiu o judaísmo, e Jerusalém nem sabe o que ele está fazendo por aí. E então eles vão batendo, vão batendo, vão batendo, vão batendo. O nome de Paulo está sendo queimado em praça pública. Paulo está muito mal falado. E quanto mais batem no mensageiro, mais as pessoas se convertem. Quanto mais bate nos profetas, mais as pessoas se convertem. Porque o evangelho não se deixa acorrentar. Porque Jesus é a verdade, e a verdade cura, a verdade salva, a verdade liberta. Você bate no mensageiro e amanhã nasce mais um. Você bate no profeta, amanhã levanta outro. Você bate no sacerdote, amanhã Deus levanta outra. Prepara para aplaudir. O evangelho não se deixa acorrentar. Diga para quem está do seu lado: Paulo está apanhando, mas a igreja está crescendo. Diga para quem está do outro lado: Paulo está apanhando, mas a multidão está se convertendo. E ao invés de Paulo ir para as redes sociais, gravar um vídeo e se defender, Paulo dá uma aula pública a respeito de cegueira espiritual. Bate no seu peito e diz: agora nós vamos estudar com Moisés, sob o olhar do apóstolo Paulo, cegueira espiritual. Deixa eu repetir de novo: Paulo não se defende. Aproveita o clima que não é favorável para dar catequese. Antes da gente estudar sobre cegueira espiritual, nós precisamos entender o que é visão espiritual. Porque você sabe que
Pessoas que nascem já cegas é uma coisa, mas essa cegueira aqui não é de nascença. A cegueira espiritual, a pessoa um dia enxergou e agora não enxerga mais. Então a gente precisa entender o que é visão, para depois entender o que é cegueira. Quem está comigo ainda, diga amém. Metade não está mais. Pergunta para quem está do seu lado: quando é que vai ser o seu velório, o seu enterro? Glória, glória, glória. Quem está comigo agora? Esqueça a cegueira espiritual. Vamos falar primeiro sobre visão espiritual. Visão espiritual é mais ou menos assim. O livro do Apocalipse, capítulo 19, diz que os olhos de Deus são olhos de fogo. O segundo livro das Crônicas, capítulo 7, diz que os olhos de Deus controlam a terra inteira com o esplendor da sua majestade, e Ele faz a terra estremecer diante dos seus olhos. O Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo 10, diz que os olhos de Deus são minuciosos, tão minuciosos que enxerga o seu nome escrito na palma da mão dele, tão minucioso que ele sabe cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, tão minucioso que nenhum copo d'água dado ao menor dos pequeninos será esquecido. Agora imagina Deus que tem olhos de fogo, Deus que controla a terra com o esplendor dos seus olhos, e Deus que tem olhos minuciosos. Ele pega o seu olhar e coloca esse olhar em você, e a partir de agora você começa a enxergar as coisas como Deus enxerga. Pode aplaudir quem está recebendo isso aí. Diga para quem está do seu lado: visão espiritual é quando os olhos de Deus são enxertados em você, e você passa a ver o mundo conforme Deus vê. Aqui entra numa coisa que a teologia da igreja chama de visão beatífica. Existem dois níveis de visão beatífica. O nível 2 é a visão que os santos já contemplam. Eles veem Deus face a face. Mas nós não morremos ainda, nós ainda não fazemos parte do convívio dos eleitos, nós ainda não estamos na igreja triunfante. Então existe um outro nível de visão beatífica. É quando você começa a enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê, pensar como Deus pensa. Então você começa a ser criterioso, você começa a ser equilibrado, você começa a ter maturidade, você começa a ter discernimento, você já está enxergando aqui a plenitude daquilo que um dia será lá. Quem falou isso? O Paulo diz: agora eu vejo tudo como se fosse um espelho. É meio invertido, parece um reflexo, mas quando chegar lá eu verei face a face, e eu o enxergarei conforme ele é. Visão beatífica nível 2, nível hard, é na vida eterna. Mas já existe uma pré-visão, um primeiro estágio de visão beatífica. É quando os olhos de fogo, os olhos minuciosos, esse olhar que percorre a terra inteira, é colocado em nós, é enxertado em nós, e nós começamos a enxergar o mundo, as coisas, as pessoas, os fatos conforme Deus enxerga. Toca na pessoa da esquerda, da direita, e diz: receba esse olhar divino aí na tua alma agora. Diga comigo: eu estou entendendo tudo, Moisés. Eu estou mais morto do que vivo, mas eu estou entendendo tudo que você está falando. Nós não estamos falando ainda de cegueira, nós estamos falando da visão. Aí a gente diz assim: ciclano está namorando, será que ela não está enxergando que isso vai dar ruim? Não, ela não está enxergando que isso vai dar ruim.
Você entrou na empresa agora, você deve colar em gente que está há muito tempo na empresa. Você colou numa outra pessoa que também entrou agora, e vocês ficam de fofoca na hora do almoço, nesses malditos grupos de WhatsApp, de bastidores de empresa. Você não está vendo que isso vai dar ruim? Não, você não está vendo. Pergunta para quem está do seu lado: eu não sei o que acontece com você na verdade. O que é visão espiritual? Só existe uma mulher no mundo, e essa mulher está na sua frente dizendo: Moisés, eu quero casar com você. Você faz meia dúzia de perguntas, fala: moça, até que você me serve, eu também achei você bonita. Na verdade nós não temos muita opção, né? Só tem você no mundo. Mas assim, olhando com os olhos de Deus, eu acho que isso não vai dar muito bom não. Então assim, segue o seu caminho, mas eu acho que você não é mulher para mim não, viu? Deus abençoe, tamo junto. Isso é visão espiritual. Se você aplicar visão espiritual nos seus relacionamentos, você vai se privar de muitos relacionamentos abusivos e tóxicos. Aqui tem gente que está sendo amigo de quem não é para ser. Aqui tem gente que está andando com gente que não te merece. Aqui tem gente frequentando lugares que não te compete. Aí todo mundo pergunta: será que essa pessoa não está vendo que vai dar ruim? Olha para quem está do seu lado e fala: não está vendo. Qualquer ser humano que tem visão beatífica, qualquer ser humano que tem visão espiritual sabe: esse namoro não vai dar certo, deixa eu ficar sozinho mais um tempo, é melhor do que dar ruim. Qualquer pessoa que tem visão espiritual, visão beatífica, sabe que se você conduzir nessa empresa as coisas da forma que você está conduzindo, isso vai dar ruim para a sua vida profissional e financeira. Qualquer pessoa que tem olhos de fogo, visão espiritual, visão beatífica, consegue enxergar que da forma que você está conduzindo as coisas na sua paróquia, amanhã vai estourar uma bomba. Não precisa deixar chegar nesse patamar, mas você precisa usar os seus olhos, os olhos de Deus, enxergar como Deus enxerga, para você ter critério, para você ter discernimento, para você ter alegria, para você ter entusiasmo, para você ter planejamento, para você ter amplitude. Tudo isso está em você, você só não toma posse. Olha para quem está do seu lado e fala: inclusive você tem uma cara de preguiçoso. O que é que se canta nas músicas seculares? Se você está terminando um relacionamento, a melhor forma de curar esse relacionamento é arrumar um outro. Isso não é real. Você está machucado por um e vai machucar no outro, porque você está carente, você está ferido. Você vai machucar uma pessoa que não merece, aplicando ou descontando nela o primeiro relacionamento. Quando você tem visão espiritual, você diz: não, eu não estou preparado para namorar. Não, eu não estou preparado ainda nesse momento. Por quê? Porque eu saí de um relacionamento, eu me machuquei nesse relacionamento. Qualquer olhos espirituais sabe que você precisa no mínimo de 1 ano para você se reorganizar emocionalmente antes de sonhar com outro amor. Deus, por que o Senhor me dá um José? O José não pode chegar na sua vida agora com o seu coração dividido. Você nem conseguiu perdoar o Antônio. Olha nos olhos de quem está do seu lado e fala: olhos espirituais aí, filho. Desculpa, eu caminho com Deus há 32 anos, pregando há 30.
Eu não me lembro a última vez que eu cometi um grande erro, porque eu sou o cara? Não, porque eu tomei posse dessa visão beatífica dos olhos de Deus que está sobre mim. Eu não dou resposta sem pensar, eu não tomo decisão sob impulso de emoção, eu não faço nada sem jejuar primeiro. Se você quiser uma resposta ainda hoje, você não vai ter, porque eu não dou resposta ainda hoje. Eu preciso de tempo para, sob o olhar de Deus, olhando os prós, olhando os contras, olhando os benefícios, olhando os malefícios, olhando as possíveis consequências, lá para terça-feira eu te darei uma resposta. Por que que raramente eu tomo uma decisão errada? Por quê? Porque os olhos de Deus estão comigo. Tem gente aqui que tem cara que faz muita besteira, cheio de boas intenções, mas sem critérios. Às vezes essa moça é da igreja, mas ela não é mulher para você. Ah, Moisés, mas eu estava no Santíssimo pedindo a Deus, de repente ela entrou. Eu falei, mas eu já tive algumas vezes no Santíssimo que entrou cachorro também. Aí eu faço o quê? Levo o cachorro para casa? Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga, bebê. Quem está comigo ainda? Está comigo, Adriana? Não é porque é da igreja que é para você. Não é porque o salário é bom que esse emprego é para você. Está cheio de gente trabalhando em empresa grande com um salário alto e infeliz, porque você não tem olhos espirituais para dizer, Deus, aonde o Senhor me quer? Por isso que tem gente que faz 2, 3 faculdades e tranca 2, 3 faculdades e não conclui 2, 3 faculdades, ou conclui e nunca usa, porque você fez uma faculdade que Deus nunca mandou você fazer. Será que você não está vendo? Não, você não está vendo, porque você acha que tudo é bom. Vai que lá na frente, vai que... Fala para quem está do seu lado, o que está acontecendo com você, meu? Moisés, como é que eu sei aquilo que é de Deus ou não? Eu preciso usar a visão espiritual. Qual é a diferença entre profecia e teimosia? É Deus dizendo se é para ir. Se Deus disser que é para ir, é profecia. Se Deus não disser, você é teimoso. Você não está prestando em nada, você está dando tchauzinho para telão. Não está prestando atenção em nada. Alguém está prestando atenção em mim? Tem gente aqui insistindo em coisas que não é para insistir. Está faltando o quê? Visão espiritual. Eu não estou dizendo que essas coisas são pecados, essas coisas são boas. Mas se você não tem uma palavra dizendo que é para ir, você é teimoso. Porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém me tira. Eu tenho muita fé. Você não tem fé, você é ignorante. Olha para quem está do seu lado e fala, é a sua cara aí. Ele falou o seu nome, ele falou o seu nome agora. Eu vou repetir de novo, canção nova. Eu vou repetir de novo. Se Deus falou que é para ir, então é profecia. Se Deus não falou para ir, você é teimoso. Deus não honra gente teimosa, não honra. Você vai ficar anos tentando chegar num lugar que Deus não vai permitir você chegar, porque Ele não mandou você chegar. E como é que eu sei? Visão espiritual.
Aí você quebra a cabeça uma vez, quebra a cabeça duas vezes, quebra a cabeça três vezes, fala, é o demônio. Não é o demônio, não é para você tentar de novo, mas você não tem uma palavra, você não tem uma profecia, você não tem uma direção, você é uma pessoa teimosa. Quando você põe na cabeça, você não aceita conselho de ninguém. Ao invés de você fazer o uso das atribuições da visão beatífica, Ele que tem olhos de fogo, Ele que controla a terra inteira com o esplendor dos seus olhos, Ele que tem olhos minuciosos, um dia para Ele são como 1000 anos são como um só, cada fio de cabelo contado na sua cabeça. Ele que sabe de um copo d'água dado ao menor dos pequeninos, Ele coloca esse óleo em você, e você diz, isso não é para mim, isso não é agora, isso aqui eu posso esperar, eu não tenho essa resposta, vamos rezar mais um pouco. Então vem felicidade, vem alegria, vem abundância, vem entusiasmo. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo alguma coisa ou morreu? Qual é a diferença em recuar e ser omisso à ordem de Deus? Está cheio de gente na igreja, eu sinto que Deus me chama ao escondimento. Deus não te chama ao escondimento, você é omisso, covarde, você é covarde. Se Deus mandou você recuar, recua. Se Deus falou que é para você esperar, espera. Se Deus falou que agora é tempo de você ir para o deserto, obedeça. Mas se Deus não falou, você é omisso, covarde. Aí a gente olha para a pessoa e fala, será que a pessoa não está vendo? Não está vendo. Fala para quem está do seu lado, que vontade de dar os tapinhas na sua cara. Alguém está comigo ainda? Alguém está comigo ainda? Quase. Qual é a diferença entre profecia e teimosia? Uma palavra. Qual é a diferença entre recuar e ser omisso? Uma palavra. Por que puxando na minha memória, eu não me lembro ter errado de uma forma drástica? Porque a visão de Deus está comigo e ela está com você. Levanta a mão direita e fala, eu tomo posse nessa manhã dos olhos de Deus, do fogo dos olhos de Deus, desse olhar de águia, da visão beatífica, já nessa vida e depois na plenitude. Eu tomo posse desse olhar minucioso, desse olhar detalhista, dessa visão espiritual que Deus colocou em mim. Há uma unção sobre mim, há uma autoridade sobre mim, e essa pregação está me libertando para sempre, em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Eu estou dizendo que a partir de hoje você vai parar de errar. Eu estou dizendo que a partir de hoje o seu plantio vai dar fruto. Eu estou dizendo que a partir de hoje os seus passos serão sólidos. Eu estou dizendo que a partir de hoje você não vai mais perder tempo, que tudo aquilo que você fizer, empreender, tocar, as coisas vão fluir. Por quê? Porque os olhos de Deus, a visão de Deus está sendo enxertada em você. E se você tinha perdido tudo isso, vai recebendo, porque Deus está devolvendo isso para você. É vontade de Deus que você receba isso, é vontade de Deus que você seja feliz, é vontade de Deus que você caminhe para o sucesso eterno, mas também a honra aqui na terra. Mas depende de você. Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo alguma coisa ou morreu?
Quando você perde tudo isso que eu estou falando, você entra na cegueira espiritual. E aí nós vamos pedir ajuda para os universitários. Paulo falava 4 idiomas. O homem estudou na faculdade de Gamaliel. Quem é Harvard? Perto de Gamaliel. E apanhando, ele resolveu explicar as 2 causas, as 2 formas de uma cegueira espiritual que rouba a autenticidade da visão do Espírito. Você não precisa abrir a Bíblia, tá? Só olha para mim. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Olha para mim, 2 Coríntios 3, 13. Ele agora vai falar da cegueira de quem está dentro da igreja. Ele diz assim: vocês frequentam as sinagogas, vocês leem Moisés e os profetas, mas as coisas não entram na cabeça de vocês. A mente de vocês está entorpecida, porque há um véu diante dos olhos de vocês. Primeiro tipo de cegueira espiritual é gente da igreja que está olhando as coisas a partir de um véu. Você escuta a pregação não entra, por quê? Porque tem um véu. Você faz retiro, o retiro não causa efeito, por quê? Porque você vem no retiro com um véu. O detalhe é que quem coloca o véu em nós não é o diabo. Nesse momento, falando para quem está dentro da igreja, Paulo diz que as pessoas resolveram colocar um véu nos olhos para escutar, ler, sentir e não enxergar. E aí ele que é um intelectual, ele compara ao véu de Moisés, não eu, o da Bíblia. E ele diz: assim como Moisés chegava na presença de Deus e não via a face porque tinha um véu, vocês também chegam na presença de Deus e não enxergam porque tem um véu. E esse véu não é só nos olhos, esse véu deixou a mente de vocês entorpecida. Gente, eu trabalho com drogados há 24 anos. O que é entorpecente? É droga. Paulo está dizendo: vocês estão dentro da igreja, escutando pregação, lendo as escrituras, ouvindo os profetas, mas vocês estão meio que drogados. Tem um véu, uma lente cegando vocês. Quais os nomes desses véus? Não sei, mas verdades particulares. A gente fala as coisas com você, você diz: você está falando isso porque você não conhece a minha história. É véu. Eu não conheço a sua história, mas eu conheço quem vai mudar a sua história. Mas você não toma posse de quem vai mudar a sua história, porque você escuta a pregação e diz: se soubesse, se morasse lá em casa, se soubesse a luta que foi para chegar aqui, não estaria falando essas coisas. Fala para quem está do seu lado: tem um véu aí nos seus olhos, tem um véu nos seus olhos. Qual é a verdade absoluta? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Qual é a verdade secundária? É porque essas são as coisas que eu acredito, e eu queria que vocês me respeitassem, porque são as minhas verdades. Aí você escuta a pregação, lê os profetas, vai à missa, e as coisas não mudam. Por quê? Porque você tem algumas verdades que eu não sei aonde você arrumou essas verdades. Fala para quem está do seu lado: é um véu que você colocou. Esse véu pode ser um vitimismo. É porque ninguém ama, ninguém me quer, você não conhece a minha história. Todo
mundo quer contar a história dela, desde quando a avó veio de Portugal morar no Brasil. A avó tem 93 anos. Aí você vai contar a história da avó, para contando a história da avó, contar a história da sua mãe. Aí você vai contar o parto de cada filho da sua mãe, até chegar em você, para dizer que no fundo você quer uma oração, porque a sua vida não é fácil. Você entendeu a história? Eu falei, não, eu já até dormi no meio da história. Qual que é o nome disso? Vitimismo. Eu não quero saber o que você viveu daqui para trás, eu quero saber o que você vai viver daqui para frente. Não, mas eu quero te contar. O vitimismo é um véu. Ninguém me ama, ninguém me quer. Desde pequeno eu sofro, a vida não sorriu para mim. Eu que nunca ganhei na mega da virada. É porque gente rico, é porque deu sorte ou porque rouba. Eu não, eu sou pobre, mas eu sou honrado. Ah, para cima de mim. Para cima de mim. Aí a pessoa acorda cedo, luta. Aí Deus honra aquela pessoa. Você diz o quê? Você diz que é sorte. Que sorte. Que sorte. Aí com esse vitimismo você começa a dizer, porque o sol não nasceu para todos. Tem gente que nasceu com um bumbum para a lua. Deus, onde tu estás? Fala para quem está do seu lado, vamos arrancar o véu do seu zóio. Você está cego, meu. Ah, Moisés, porque eu não tive oportunidade de estudar. Estuda agora. Você tem 137 anos ainda, dá tempo de estudar. Mas você não quer estudar, você quer dizer que a sua história é sofrida. Aí você escuta a pregação, Deus vai te dar a vitória. Você fala, quem sabe, né? A gente que tem história sofrida. Eu quero te contar a minha história. Você fala, conta lá. Eu não quero saber, não quero. Fala para quem está do seu lado, é o véu. Às vezes esse véu é uma mágoa. E hoje a internet está cheio disso. Alguém pisa em você, você fala, por desaforo, eu não vou perdoar. Essa pessoa não merece. Aí todo mundo, isso mesmo, amiga, foi muito duro o que você sofreu. Não perdoa mesmo não. Vá ser feliz. Aí você, é isso mesmo. Eu não sei quem que vai ser feliz com ódio, mas é um véu. Aí você vai à missa, o evangelho do dia fala, perdoar 70 vezes o 7. Aí você fala, mas algumas coisas também, né? Aqui no meio de nós está cheio de gente doente porque não perdoa. Está cheio de gente cega porque não perdoa. Vitimista, cheio de verdades particulares, questionando tudo, brigando com tudo, não concordando com nada. E aí canta, Deus me dá uma vitória. E ele fala, eu estou tentando te dar uma vitória, você não me ajuda. Tira esse véu, deixa eu pegar a toalhinha. Tira esse véu. E Jesus falou, tira esse véu, tira esse véu. Olha para quem está do seu lado e fala, eu estou vendo um véu aí. Quem está comigo ainda? Esse véu, ele é tão discreto que ele se torna demoníaco. Você chega para pregar numa cidade pequena, a pessoa já te recebe assim, é porque a cidade é pequena, né, Moisés? Ela é desse tamanho mais ou menos. Você sabe, gente de cidade pequena. Tá, então o evangelho não muda gente de cidade pequena. Ah, Moisés, você falou, o povo nem aplaudiu, né? Porque cidade pequena, nossa senhora, a pessoa que traz você, ela amaldiçoa a própria cidade. Porque não é a cidade que é pequena, é a cabeça dela que é pequena. Tem um véu diante dos olhos dela.
Então dentro da igreja tem gente com véu para tudo. Quando fala de dinheiro, cheio de véu. Quando fala de bênção, cheio de véu. Quando fala que Deus quer te honrar, que Deus quer tirar você do chão, colocar você na mesa dos justos, você não, pelo amor de Deus. Véu. Levanta a mão direita e fala: agora, em nome de Jesus, se eu coloquei esse véu, eu não sabia, foi inconsciente, mas eu não quero mais. Eu renuncio agora toda cegueira espiritual que estava sobre mim, que não me fazia ver as verdades do Evangelho, a glória de Deus na minha vida. Eu nunca mais vou dizer que foi sorte. Eu nunca mais ficarei apegado ao meu passado. Eu nunca mais ficarei chorando pelos cantos. Hoje eu tiro esse véu da minha alma. Hoje eu abandono a cegueira espiritual. Eu recebo a glória de Deus na minha vida. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. De quem que Paulo está falando? Do povo dentro da igreja, que escuta os profetas, leem os pergaminhos, mas não sei de onde que eles tiraram esse véu. Eles mesmos colocaram o véu. Quem está comigo ainda, diga aleluia. Fala para quem está do seu lado, ele está falando sobre você. Mas agora, Paulo vai dar a segunda aula sobre cegueira espiritual. E agora ele não está falando sobre véu, é mais grave. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, não precisa abrir. Capítulo 4, versículo 3. Foi o texto que a gente leu. O primeiro eu citei, a gente não leu. O segundo a gente já leu. E ele diz assim: o Deus desse mundo os cegou a inteligência. Agora não é um véu mais não, é uma cegueira real, os tornando incrédulos, tal ponto de não mais enxergar a luz. Biblicamente, dois tipos de cegueira espiritual: o véu que a gente põe, e a segunda cegueira mais grave ainda: o diabo toca na cabeça, na mente do ser humano, e ela não consegue mais enxergar a luz de Deus. Moisés, mas como é que o diabo tocou na minha cabeça e me deixou cego? Na verdade eu não sei, mas ontem nós falamos sobre Judas, e a Bíblia diz: o diabo entrou na cabeça de Judas. Se entrou na cabeça de Judas, que ficou 3 anos com Jesus, que era um dos 12, não vai tentar entrar na sua? Claro que vai. O problema do diabo cegar a nossa inteligência é que nós vendemos alguns princípios da fé. Por exemplo, hoje a maioria dos cristãos não acredita mais na divina providência. Aqui no meio de nós tem um monte de gente com problema financeiro, mas você não acredita na providência de Deus. Tem gente aqui que está adiando a hora de casar para esperar juntar dinheiro, porque se não tiver dinheiro não pode casar. Não foi isso que eu aprendi aqui nesse palco há 30 anos, quando o Monsenhor Jonas dizia: marca o casamento e Deus vai honrar você, e no dia do casamento tudo vai estar pago. Eu casei assim.
Muitos casais adiando ter bebê, porque não acreditam na providência. É porque a minha casa ainda é pequena, é porque eu ainda estou pagando não sei o que, é porque eu preciso montar um quarto, é porque primeiro eu quero ir para a praia, depois que eu conseguir ir para a praia, aí a gente se organiza para ter um bebê, porque você sabe, né, bebê dá gasto. Muitos de nós estamos sofrendo porque não acreditamos na providência. Muitos aqui não conseguiram acreditar que até os 45 do segundo tempo você ia ter o dinheiro para entrar nessa caravana e chegar aqui. Por isso que você ficou 6 meses sofrendo, porque você não acredita na providência. Aqui no meio de nós tem gente que Deus já mandou comprar e você não tem coragem de comprar. Por quê? Porque você não acredita no Deus do ouro e da prata. Tem gente aqui que vai ficar a vida inteira morando no fundo da casa da sogra, no fundo da casa de parente. Não que seja errado ou ruim morar no fundo da casa de parente, mas Deus quer dar uma casa para você ter liberdade, privacidade no seu casamento, na educação dos seus filhos, para você colher o melhor de Deus na tua casa. Mas você não tem coragem de dar um passo, porque você não acredita na providência. O diabo tocou na mente dos irmãos da igreja para que eles não consigam ver a luz. O nome disso é cegueira espiritual. Talvez você está sofrendo numa empresa e você não tem coragem de sair de lá, porque você não acredita na providência. Talvez Deus está chamando você para empreender, para abrir o seu próprio negócio, mas você é porque eu tenho medo, é porque eu tenho olhado alguns vídeos, é porque eu tenho assistido o jornal, é porque as pessoas me falaram, é porque os economistas, eu quero saber de economista. Quando eu vou no sacrário e Deus fala, dá o passo, eu dou o passo. Se Deus falar casa, marca o casamento. Se Deus falar vai ter bebê, você vai ter bebê. Se Deus falar vai para Canção Nova, vai para Canção Nova. Se Deus falar para Canção Nova é para avançar, nós vamos avançar. É para construir, é para construir. É para ampliar, é para ampliar. É para dar passos. Por quê? Porque o diabo não cegou a nossa cabeça. Metade não aplaudiu, é porque você não acredita na providência. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou já morreu? E aí então você começa a negar princípios. Você não acredita na providência. Você não acredita que portas vão se abrir. Quem está comigo ainda? Eu estou dizendo que se você tiver que sair do plano A para chegar no plano B, você vai chegar no plano B. Você acredita nisso? Se não acredita, o diabo cegou a sua cabeça. A gente que só fica na estrada pregando, a gente passa muitas coisas que irritam a gente. É muito comum as pessoas que dirigem para mim dizer assim: eu acho melhor a gente sair bem mais cedo, né? Porque a gente precisa contar com os imprevistos. Eu sou homem de contar com o imprevisto? Eu sou do Deus do imprevisível. Quanto tempo que é daqui do aeroporto? 2h30. É melhor sair com 5 horas, porque vai que fura um pneu. Falei, eu renuncio. Furar pneu de profeta? Você está louco, mano? Se a Bíblia me garante que os anjos do Senhor estão comigo, que se 11.000 pessoas se levantarem contra mim, 10.000 vão cair para um lado, 1.000 vão cair por outro, e eu não serei atingido, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para me guardar. A pessoa cega, ela não acredita em anjo, ela não acredita em providência, ela não acredita em livre-arbítrio, ela não acredita em porta aberta, ela não acredita que se ela sair atrasada, ela vai pegar todos os semáforos verdes, e que se ela tiver com pressa, quando ela for no supermercado, vai ter uma vaga sendo liberada na porta do mercado para você. É para você. Fala para quem está do seu lado, ele falou seu nome aí.
A Bíblia diz que o Deus desse mundo, Deus com D minúsculo, cegou a mente para não enxergar mais o que Deus é capaz de fazer. Eu quero dizer que tem coisa grande para nós. Eu quero dizer que os próximos 3 anos serão os melhores anos da sua história, da sua vida. Você sabe por quê? Porque você tem acordado de madrugada para rezar com lágrimas, criança com febre, marido brigando, trabalhando com dores físicas. E a Bíblia diz que aqueles que semeiam entre lágrimas vão colher com alegria. A partir de hoje nós cremos de novo em livramento. Nós cremos de novo em provisão. Nós cremos de novo que Deus vai mandar gente estratégica para se juntar a nós. Porque ninguém presta, agora é eu e Deus, eu e você contra o mundo e nós contra tudo, porque ninguém presta, porque não, querido, não. O Deus que não cegou a nossa cabeça, Ele coloca pessoas especiais em momentos específicos para o nosso bem, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e a mente humana não é capaz de imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Levanta a mão direita e diz: eu renuncio essa segunda cegueira. Eu não estava vendo a glória do meu Deus, eu não vi a luz, mas nessa pregação eu estou sendo liberto. Eu creio nos meus valores, eu creio em providência, eu creio em provisão, eu creio em livramento, eu creio em colheita, eu creio em tempo novo, eu creio na esperança, e a esperança não decepciona. Eu não sei se você está entendendo, uma grande libertação está acontecendo aqui nessa manhã. A cegueira espiritual está dando lugar aos olhos de Deus. Eu preciso terminar para a gente rezar. Como vocês são falsos. Deixa eu fazer de novo para ficar bem legal. Eu preciso concluir para a gente rezar. Eu te expliquei o que é visão espiritual. Diga amém quem está comigo. Os 2 níveis de visão beatífica. Diga quem está comigo. Quando você perde isso, é cegueira espiritual. Quem está comigo, diga amém. Primeiro nível de cegueira, um véu que nós mesmos colocando, diga amém. E o segundo, quando o mal cega a nossa mente. Então é uma libertação humana, porque a gente colocou um véu, e divina, porque o diabo que cegava a nossa mente, entorpecia os nossos pensamentos, nos deixava atordoados. Ele está sendo desmascarado agora, aqui nesse lugar sagrado. Fica de pé e vai aplaudindo esse Deus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pode ser melhor, pode ser melhor. Mais. Dá um abraço quem está do seu lado e fala: vamos, filho.
Abraça mais alguém, abraça quem está atrás, abraça quem está na frente, abraça quem está na esquerda, abraça quem está à direita. Fala, vamos. Chega de cegueira espiritual no meio de nós. Os nossos olhos estão se abrindo, como se abriram os olhos dos discípulos de Emaús. Aleluia.